Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus. Povo da fé, eu venho aqui hoje mais uma vez trazer ao seu coração uma palavra da parte de Deus. Eu quero que você compreenda algo muito importante no dia de hoje. A caminhada com Deus é algo muito sério, é algo muito profundo, a qual nós temos que entender e compreender. Não é só virmos até Jesus e pensarmos que a nossa vida irá mudar da água para o vinho e será um mar de rosas. Não, mas pelo contrário, pela decisão e escolha de caminhar e viver a vontade de Deus, nós iremos enfrentar lutas, batalhas, dificuldades, dias difíceis, mas em tudo o nosso bom Deus, ele nos dará vitória. Em tudo o nosso bom Deus nos dará força a avançar e a prosseguir. Por que eu lhe falo essas coisas? O diácono Estevão, o obreiro Estevão, ele suportou o seu chamado. Ele suportou aquilo qual Deus tinha para a sua vida. Tanto é que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Após a morte de Estevão, a igreja cresceu, ela expandiu, porque todos, a partir daquele momento, começaram a ver e a entender que o evangelho anunciado de Jesus Cristo era o verdadeiro evangelho. Porque quem iria decidir morrer por algo que fosse mentira? Porque alguém lutaria até o fim por uma verdade a qual ela acredita, se realmente não fosse verdade. Então todos começaram a ver aquilo e acreditar. E porque quando Estevão foi interrogado, quando Estevão foi julgado, ele com sabedoria e intrepidez, ele falou da graça, do amor imensurável do nosso Senhor Jesus. O que eu quero que você entenda com isso? Quanto Deus te chama para servi-lo, você tem que estar disposto a suportar as lutas, os problemas, as dificuldades e entender que nem sempre irá ocorrer da forma e do jeito que você deseja, mas sim tudo acontecerá debaixo de um propósito o qual Deus tem sobre a cada um de nós. Então, para que você entenda, olha o que está escrito na palavra de Deus. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Muito bem, olha o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Todos que estavam no sinédrio viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Por que isto? Estevão estava sendo interrogado no sinédrio. Ali foram pagos testemunhas falsas para levantar calúnias e mentiras a respeito de Estevão. Só que quando lhe foi dada a palavra, a Bíblia diz, alguns versículos acima, que Estevão, ele falava com sabedoria e pelo Espírito. O que isso quer dizer? Deus colocava as palavras certas na boca de Estevão para ele anunciar aqueles que estavam naquele momento. E a sabedoria, tudo aquilo que Estevão adquiriu com a sua vida, o nosso Deus, ele lapidou aquela sabedoria, aquele conhecimento, para que aquilo viesse a ser transmitido de uma forma que todos viessem entender e compreender, e não viesse ter o que falar dele. Por isso que você, quanto sabe a verdade que tem carregado, quanto você sabe o que você tem vivido, você não pode temer as lutas, você não pode temer os problemas, você não pode temer as dificuldades, pois o nosso Deus, ele estará lutando ao nosso favor. Ele estará pelejando por cada um de nós. E você não precisa temer, você não precisa se acovardar, mas pelo contrário, confia, creia. Tenha a posição de cristão, tenha a posição de homem, de mulher de Deus e mostra a todos ali a palavra, a verdade que você tem carregado. E essa palavra, essa verdade irá de encontro ao coração de cada um deles. E esta verdade irá quebrantá-los
de todo o coração, porque as palavras pronunciadas, o que será falado naquele momento, não são palavras dos homens, mas sim a palavra que vem diretamente do trono de Deus. Por isso, a importância de você conhecer a Sagrada Escritura, para que ninguém consiga te enganar, te ludibriar, e para que quando você venha a ser jogado contra a parede, quando você for colocado numa situação difícil, você saiba o que falar. Primeiramente, porque o Espírito falará a sua boca. E segundo, porque você terá nutrido dentro de você a palavra, o conhecimento de Deus. Todos tentaram encurralar Estevão, mas não conseguiram, pois ele estava na direção, estava sendo guiado por Deus. E todos naquele lugar, olhando fixamente para Estevão, ficaram impactados, porque viram nele o poder de Deus, a glória de Deus. Quando a Bíblia diz um rosto de anjo, quer dizer que a presença de Deus era notória na vida de Estevão. Quando você vive a palavra e a verdade, é isso que acontece. Pode levantar falsa testemunha, podem levantar calúnia, podem se erguer contra a sua vida, mas nenhuma dessas acusações, nenhuma dessas ciladas e armadilhas contra ti prosperarão ou vingarão, porque o Senhor estará ao seu favor. Amém, gente? Então entenda isso. Ao servir a Deus, a fazer a vontade de Deus, irão levantar falso testemunho, irão arquitetar o mal contra a sua vida, tentarão te dar uma rasteira, tentarão passar você para trás, mas fica na posição, porque certamente o nosso Deus dará vitória e escape, em nome de Jesus, pois através da sua vida, Deus quer alcançar muitas e muitas outras vidas. Amém, gente? Graças a Deus. Deu para entender? Espero que sim. Então, neste momento, eu gostaria de unir a minha fé à sua e junto viéssemos invocar e buscar a força de Deus para a nossa vida. Então vamos orar? É momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome. O Senhor é poderoso, é o nosso Deus, é o nosso Criador. A força está no Senhor, o poder está no Senhor. E eu lhe peço junto aos teus servos agora, que o Senhor nos dê força a suportar, meu Pai, as lutas e as perseguições pelo teu evangelho. Porque por nós, a nossa natureza, ela desiste, ela para. E como nós podemos alcançar algo do Senhor se ficarmos no meio do caminho? Como podemos alcançar algo do Senhor se desistirmos? Então eu te peço, meu Deus, nos dê força, nos ajuda, nos dê condições de lutar, de avançar, de guerrear, de persistir, pois sabemos que se nos mantivermos firmes na tua palavra, o Senhor nos dará vitória, o Senhor nos dará escape. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos dê porção do Espírito que foi dado a Estevão, pois ele suportou, ele não se acovardou, ele não temeu, ele não recuou, pelo contrário, ele insistiu, ele persistiu, ele falou do teu amor, do teu evangelho, ao ponto que todos viram o seu poder e a sua glória nele. Então, meu Pai, que essa glória, que esse poder venha estar sobre essas vidas, meu Pai, para curar, para libertar, para transformar, para trazer paz, para trazer alegria, para levantar, para fortalecer, para revesti-los, meu Pai, com o seu poder e com a tua unção. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que as suas mãos se estendam a essas vidas para transformar, para salvar, para quebrar grilhões, para trazer libertação, para trazer mudança a estas vidas. Que em nome de Jesus todo mal, toda praga, tudo que não presta contra essa vida, em o nome do Senhor Jesus, que saia e nunca mais volte, que a tua luz, o teu poder e a tua unção venha brilhar, resplandecer sobre a vida de cada um destes, em nome de Jesus, pois eu estendo as minhas mãos em direção deles e profetizo a vitória, o milagre e a salvação dessas almas, em nome de Jesus. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza, a nossa oração foi ouvida. Esteja firme no Evangelho de Cristo e você será agraciado pela misericórdia e graça do nosso Deus.